Hoje nós vamos falar sobre graça. E quando se fala de graça, a graça ela é mais fácil mostrar do que explicar. Então, quem sabe você está aqui nessa noite, como nós falamos aí na última ministração, debaixo de ataques do inferno, debaixo de lutas, muitas vezes que parecem intransponíveis. E isso traz algumas coisas no nosso coração. E você pensa, será que a graça de Deus está sobre a minha vida? Isso devido às lutas, devido às dificuldades. Mas é preciso entender que graça não é falta de ataques, mas graça é permanência depois do ataque. Vamos voltar com esse entendimento. Graça não é falta de ataque. Os ataques vão continuar acontecendo. As lutas vão continuar vindo. Os problemas vão continuar chegando. Mas no final das coisas, você ainda estará de pé. Por quê? Porque a graça de Deus é permanência depois do ataque. Eu pensei em muitas formas de explicar a graça de Deus. E eu pensei em Moisés, como ele encontrou a graça de Deus. Eu pensei em Noé, como ele encontrou a graça de Deus no dilúvio. Eu pensei em Ruth, como ela encontrou a graça de Deus em Boaz. E é interessante que Deus pode te dar graça em uma pessoa. Às vezes Deus envia uma pessoa. Às vezes Deus usa uma pessoa. Mas o que é a graça de Deus? Vamos ler de novo o versículo 13. Olha, e assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Quantos querem chegar nessa parte? Quando o diabo vaza, foge, quando ele abandona porque ele vê que ele não consegue te derrubar, ele não consegue te vencer, ele não consegue te destruir, ele não consegue te aniquilar. Então a única coisa que resta para ele é ele te abandonar. Quando a gente olha para a palavra, Jesus está se preparando para o seu ministério. E o anúncio da graça de Deus veio após um tempo de provação para Jesus. E isso é algo que você precisa saber. Quando Satanás se afastou, não havia acabado, ele apenas afastou-se. E a gente entende algumas coisas, que as lutas elas não vão durar para sempre. As batalhas da nossa vida não vão durar para sempre, mas é preciso entender que as bênçãos também não vão durar para sempre. E isso é sadio nós entendermos. Porque se você está num tempo de bênção, aproveita. Mas haverá outro tempo de batalha. Se você está num tempo de batalha, aguenta. Porque haverá outro tempo de bênção. Jesus está para iniciar o seu ministério e ele então passa por esta prova. Foram 40 dias, foram 40 noites de tentação.
Daqui a pouco nós vamos ler que Jesus agora está na sinagoga, que era uma espécie de igreja. E nós vamos constatar, vamos ver que a mesma graça que esteve com ele no deserto, está com ele agora no culto. 2 lugares diferentes, mas a mesma graça. E isto é tremendo, amados. Que não importa a geografia que nós estamos, o importante é que Deus esteja com a gente. O importante é que Deus esteja cuidando para que a gente não pereça, para que a gente não seja destruído. Então nós vamos encontrar a mesma graça que nós vamos encontrar em um culto de adoração. É a mesma graça que está no deserto. E isso me permite saber que a graça de Deus não está limitada a um lugar. Você pode encontrar a graça de Deus em qualquer lugar. Diga assim comigo então: a graça pode ser encontrada em qualquer lugar. E é exatamente por isso que eu não sei explicar isso aqui. Aí eu faço algumas perguntas para você. Você pode encontrar uma boa pizza em qualquer lugar? Sim ou não? Quem já comeu pizza boa aí? Quem já comeu pizza ruim? Então, pizza boa não pode ser encontrada em todo lugar. Não é verdade? Tem lugar que você vai comer uma pizza e vai dizer assim: poxa, está ruim demais. E tem lugar que você vai comer uma pizza e vai dizer: que maravilha. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Um bom homem pode ser encontrado em qualquer lugar? Sim ou não? Uma boa mulher pode ser encontrado em qualquer lugar? Também não. E isso nos revela uma coisa: que há lugar para tudo. Mas quando se fala de graça, a graça de Deus pode ser encontrada em qualquer lugar que você procure por ela. Olha só que interessante. Em qualquer lugar que você procure, você pode encontrar graça. Você pode encontrar o favor de Deus. E foi a mesma graça que fez o Senhor Jesus aguentar o isolamento e a tentação no deserto. Foi a mesma que fez ele proclamar essa verdade quando ele estava dentro da igreja, quando ele estava numa sinagoga. E aí nós observamos que você pode encontrar a graça em qualquer lugar. Ou talvez é a graça que encontre você em qualquer lugar. E eu posso ser sincero com vocês, queridos. Houve momentos na minha vida que eu não estava procurando a graça. Eu estava procurando por outras coisas. Teve momentos na minha vida que eu estava procurando uma saída. Teve momentos na minha vida que eu estava procurando um jeito. Teve momentos na minha vida que eu estava procurando um suporte. Momentos de dificuldades. Momentos de desamparos. E houve momentos que eu pensei que eu não conseguiria. Mas os anjos de Deus vieram para ministrar no meu espírito. E quando a minha carne estava fraca, quando as minhas lágrimas rolaram, quando as minhas forças faltaram,
quando a minha esperança estava meio apagada e confusa, a graça veio a mim e me auxiliou. Olha, sabe, amados, foi ela que me encontrou. Não fui eu que encontrei ela. De repente veio o auxílio, de repente veio o amor, de repente veio a misericórdia, de repente veio o favor. Eu não estava à procura, mas ela veio. Eu não estava orando por ela, mas ela veio. E eu nem imaginava que isto fosse possível naquele momento, mas ela veio. E eu posso dizer que muitos de vocês aqui passaram por situações também em que não foi você que encontrou a graça, mas de alguma forma a graça de Deus veio na tua vida, te amparou, enxugou as tuas lágrimas, te levantou da onde você estava caído, fortaleceu a sua vida. Quem pode levantar a mão aqui e dar um glória a Deus, porque a graça de Deus te encontrou? Diga assim: a graça de Deus me achou, me encontrou. Amém. E eu quero que vocês saibam que a graça que estava com Jesus na ressurreição estava com ele também no deserto. A mesma graça que veio a Maria, dizendo que ia ser gerado no seu ventre, é a mesma graça que veio até você antes de você nascer. Então nós precisamos entender que a graça de Deus, ela nos encontrou, ela nos achou, quando a gente nem estava ainda no ventre da nossa mãe. A escolha de Deus não foi depois de você ter concebido, depois do teu pai e da tua mãe terem concebido você. Não, a graça de Deus aconteceu na eternidade sobre a tua vida. A escolha de Deus aconteceu antes que tudo existisse para você, antes que existisse um cronograma da sua vida. Deus já havia te escolhido. Não é maravilhoso isso, amados? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim: quem me escolheria? Deus te escolheu antes que tudo existisse. Deus te escolheu antes que as pessoas te rejeitassem. E agora, por causa da tua rejeição, você acha que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que ninguém te suporta. Deus te escolheu antes dessas rejeições. Deus te escolheu antes que os teus amigos. Deus escolheu antes dos teus familiares. Deus escolheu antes que o teu pai se apaixonasse por você, antes que a tua mãe se apaixonasse por você. Deus já havia escolhido você. Já havia uma marca sobre a tua vida, e isso é graça de Deus. A mesma graça em lugares diferentes. E eu fiquei pensando, 40 dias no deserto Jesus passou. Quem sabe 40 dias para compensar por 40 anos. Porque a Bíblia remonta uma história de deserto antes, também falando de um libertador, chamado Moisés. Quem lembra de Moisés aí? Você lembra de Moisés? Ele também foi uma espécie de libertador. E a Bíblia nos conta que Moisés, quando estava no deserto, falhou. E então, antes de Jesus começar o seu ministério, ele marcou uma revanche com o diabo. E a história de Moisés, lá no Velho Testamento, nos mostra que Moisés, ele bateu na rocha 2 vezes ao invés de falar com ela. O povo estava sedento, o povo estava reclamando, e Deus pediu que Moisés falasse com a rocha, mas Moisés estava tão irritado, tão bravo no seu coração,
que ele bateu na rocha ao invés de falar com a rocha. Isso porque ele ficou com tanto medo, ele ficou tão frustrado, que ele começou a brigar. A gente é assim, não é verdade? Às vezes a gente se frustra com algumas coisas, sim ou não? Às vezes a gente se zanga com algumas coisas, às vezes a gente fica irritado com algumas coisas. E Moisés, por causa daquele ato, ele terminou em falha. E por causa daquele ato, ele não entrou na terra aonde ele estava levando aquelas pessoas. Mas Jesus, ele veio até onde Moisés havia falhado. Ele pode terminar com graça. Jesus está dizendo aqui nessa noite para cada um de nós que ele também quer marcar uma revanche. Ele quer resgatar o que você perdeu. Ele quer resgatar os meses que você achou que perdeu. E ele está dizendo assim: eu estou entrando para que você termine com graça. Então entenda que toda vez que você termina com graça, não importa de onde você está vindo, você vai terminar bem, você vai terminar vencendo, você vai terminar superando, você vai terminar tendo, mesmo diante da adversidade, um tempo de luta, um tempo de adversidade, mas mesmo assim, vai terminar tudo bem. Então levante a sua mão e diga assim: eu vou terminar com graça. Diga: vai estar tudo bem no final. Será que a gente pode dizer um obrigado, Senhor, porque o Senhor acabou com aquela vergonha que eu estava passando? Sabe, tem áreas da nossa vida que a gente passa vergonha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha justiça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acabou com aquele pecado que estava me matando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu aquele diabo que estava me destruindo. Eu te agradeço por ter arrebentado com o medo. Te agradeço por ter quebrado o jugo da frustração. Quem pode levantar a mão assim e dar um glória a Deus, porque Ele está fazendo você terminar com graça. E nós não temos mais que lutar mais em um lugar de derrota, mas nós não temos mais que lutar na carne, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. E se o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós, nós podemos falar como Jesus, que Ele me ungiu, e Ele arrebentou com aquela falha. Existe graça para você vencer. É por isso que você vai terminar com graça. Então, quando Jesus estava no deserto, é dito que o diabo estava derrotando, mas Jesus não. O inimigo se cansou antes do Salvador. Então você vai superar, você vai terminar com graça. Outras coisas virão, mas vocês vão terminar com graça. Outras batalhas virão, mas você vai terminar com graça. O inimigo está furioso a cada dia, você crê nisso? Eu creio que o diabo está furioso com todos nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela fúria do inimigo. Glória a Deus porque Satanás tem se levantado contra nós, e isso não pode nos deixar entristecidos.
mas entendemos que sobre nós está a graça de Deus, sobre nós está a virtude de Deus. Agora veja o que diz o versículo 14 aí do mesmo capítulo que nós lemos. Então Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Notem, ele voltou em poder. A graça de Deus não significa que ele vai parar o teste, mas que ele vai continuar a transformação. A boa obra que Deus começou com você no meio da luta, ele vai terminar com você, amado. Quem sabe na tua luta começou uma grande mudança que você não poderia fazer se não houvesse a luta. Quem sabe a grande transformação começou no meio de uma batalha. Mas nós precisamos entender que Deus continua todo dia trabalhando nas nossas vidas. Quem sabe essa semana ainda Ele trabalhou na sua vida, Ele trabalhou nos seus pensamentos, Ele trabalhou nas coisas que você não consegue reverter, Ele trabalhou nas coisas que você não consegue dar cabo. Agora vejam, no versículo 15 diz que ele ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Então, quando a gente lembra que antes ele estava no deserto e agora ele está na sinagoga, e aí o versículo 16 diz assim: Jesus viajou para Nazaré, aonde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, ele entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Olha só, ele está vindo de um deserto, ele está vindo de uma tamanha batalha contra o próprio inferno encarnado. Ele está vindo numa luta pessoal com o próprio Satanás. E agora ele sai do deserto, ele vem para onde, o lugar aonde ele nasceu, ele vai na igreja. E lá na igreja ele diz assim: eu quero falar. Aí o versículo 17 e o versículo 18, olha só que ele não vai falar como derrotado. Olha só que ele não vai falar como fracassado. Versículo 17 e 8, olha só: e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Naquele dia eles estavam lendo, meditando sobre o livro, e desenrolando, achou o lugar aonde está escrito. Olha só, o cara que está vindo do deserto, o cara que encarou agora há pouco o diabo cara a cara. Olha só, um homem que está vindo de uma tremenda batalha. Existe uma batalha maior do que você enfrentar o inferno cara a cara? E ele abre a Bíblia, ele vai na igreja, ele não está cabisbaixo, ele não está magoado, ele não está enfraquecido, ele pede a Bíblia, é entregue para ele o rolo da Torá, e ele vai abrir, ele abre em Isaías, e ele procura o versículo 17, versículo 18, e diz assim o versículo 18, olha só o que Jesus vai falar, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Calma aí, mas ele não está vindo de um deserto? Sim, ele está vindo de um deserto, mas ele não está vindo como derrotado. Ele está vindo sim de uma luta que parecia intransponível, mas ele não está vindo como enfraquecido. Ele está vindo como vitorioso. E sabe, amados, nunca um deserto é tão esclarecedor quando a gente sai de lá vivo, quando a gente sai de lá caminhando, quando a gente sai de lá glorificando a Deus, quando a gente sai de lá louvando a Deus. Passamos o deserto, foi difícil, mas a gente sai caminhando. E quando a gente sai caminhando, quando a gente sai vivo de um deserto, a única coisa que nos resta é levantar a mão para o céu e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu passei uma luta terrível, eu passei coisas que ninguém suportaria, mas Deus veio com a sua graça e me deu suporte quando eu não tinha suporte. É isso que Jesus está dizendo.
E ele vai dizer mais: porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Boas notícias, mas eles eram pobres, e isto aqui é um relato que contradiz a realidade. Deixa os fracos dizer: eu sou forte. E quando Jesus fez aquilo, ele estava estabelecendo algo. Ele sai do deserto, vence o diabo no deserto, vem para a igreja, pega o livro, pega a Bíblia, vai ler, e ele diz que ele está inaugurando um novo tempo. Versículo 19: e promulgar a época da graça do Senhor. E promulgar e declarar a melhor época da vida de todos nós no Senhor. Nessa noite eu quero fazer aqui, e quero dizer para vocês que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E o versículo 19: eu quero declarar e promulgar a época da graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja. A melhor fase de Deus está começando. Quando você pensa que o deserto é o nosso fim, Deus nos arranca de lá, e tudo que a gente sai de lá é com aquilo que Deus permitiu que permanecesse. O deserto arranca da nossa vida tudo aquilo que não era para permanecer. O deserto arranca da nossa vida tudo aquilo que não podia ficar. E você precisa entender que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E você vai começar a proclamar aquilo que você não consegue perceber ainda com os olhos. E eu faço questão de mostrar o que Jesus faz enquanto você se estressa. Jesus está se referindo aqui a Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, e a pregoar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e Ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados, dar vista aos cegos, e para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar a época da graça do Senhor. E então ele fecha o livro e ele sentou. É o que diz a Bíblia. Lá em Isaías: o ano da graça do Senhor é o dia da vingança do Senhor. E eles esperavam que ele vingasse os seus inimigos. Mas Jesus veio para salvar as pessoas. E essas são as boas novas do Evangelho, que ele não veio para condenar, ele veio para se tornar justiça. E ele falou: esse é o ano da graça de Deus. E ponto final. E depois ele sentou-se. Lembre-se, lá no início, quando nós começamos a palavra, eu falei que ele venceu o diabo no deserto, para nos mostrar que aquilo que nós não conseguimos vencer, ele vence por nós. E se começa com graça, termina com graça. Se começa com esforço, termina em frustração.
Ele levantou e ele leu a parte que ele veio cumprir. Depois ele entregou o livro e sentou. Quando Deus senta, não quer dizer que ele está cansado, mas ele está dizendo: está terminado. Deus está dizendo para vocês aqui: está terminado. Eu já terminei. Eu já terminei a boa obra que eu comecei na sua vida. Eu já terminei. Você ainda não pode ver, mas Jesus está dizendo, Jesus está lá na frente, Ele está no futuro, amados. Você acredita que Jesus está no teu futuro? Você acredita que hoje você está aqui? Quem sabe você veio e você está numa luta, mas Jesus está lá no futuro e está dizendo assim: ei, eu já terminei. Jesus está dizendo assim: eu já estou sentado e declarando que você já venceu. Jesus está dizendo: venham para o futuro que eu estou preparando para você. Venha para a graça que já está sobre a tua vida. Satanás pensou que ia te parar, Satanás pensou que ia exterminar com você, mas Jesus já está lá no futuro. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã, e Ele está no nosso amanhã, dizendo que Ele já está sentado sobre questões que nós ainda estamos lutando, sobre lutas que nós ainda estamos enfrentando, sobre esgotamentos que ainda nós estamos tendo, mas Jesus já está lá no nosso futuro, e Ele está dizendo assim: ei, eu já preparei o futuro que você deseja, eu já preparei a bênção que você deseja, eu já preparei a vitória que você deseja, eu já preparei bênçãos intermináveis que você deseja, eu já estou sentado e eu já fechei o livro. Sabe o que está dizendo assim? Jesus já dizendo: eu já terminei, e tudo vai terminar bem, vai terminar com graça. Então você pode levantar a tua mão para o alto. Quem sabe estava com medo de semana que vem, quem sabe estava com medo de amanhã, quem sabe estava com medo de lutas que você está enfrentando e ainda não venceu. Jesus está dizendo que Ele já venceu por você, Ele já marcou uma revanche. Agora você não luta mais sozinho, agora você não está mais sozinho nas tuas batalhas, Ele está com você, Ele está na tua vida e Ele está conduzindo todas as coisas. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Qual é a luta que você ainda está lutando, meu irmão? Qual é a batalha que você ainda está batalhando? Eu quero que você feche os teus olhos. O que te deixa inseguro ainda? Qual é o medo? Qual é a angústia do teu coração? Qual é o problema que parece insuperável? As coisas que você diz assim: meu Deus, eu não sei se eu vou terminar. Eu não sei se eu vou aguentar chegar até o fim. Eu não sei se eu vou suportar. Isso porque você não sabe. Mas Jesus já sabe. Ele está lá na frente, Ele está dizendo: eu estou declarando e promulgando e declarando e dizendo que este será o grande ano da sua vida. Esse será um ano de bênçãos, esse será um ano de vitórias. Nós estamos ainda em setembro, amados. Não defina ainda o seu ano, não defina ainda, as coisas não terminaram. Existe um Deus que está lá no futuro, e Ele já declarou bênçãos para nós que ainda nem chegaram nas nossas vidas.